Ela acreditava que amar era permanecer, mesmo quando doía. Durante anos aceitou silêncios e renúncias como parte do compromisso. Até que um gesto público a fez perceber o quanto era invisível. Naquele instante, algo dentro dela finalmente despertou. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Beatriz sempre acreditou que amor era uma construção diária, feita de pequenas renúncias e grandes silêncios. Que casamento era permanecer não importava o peso dessa permanência, que amadurecer significava engolir palavras, esconder mágoas, sorrir mesmo quando a alma gritava por socorro. Durante 12 anos, ela viveu essa verdade como se fosse absoluta, como se não houvesse outro caminho possível para uma mulher casada com um homem como Eduardo Monteiro. A casa onde moravam ficava em um dos bairros mais nobres de São Paulo, na região dos Jardins, onde cada portão eletrônico escondia histórias que jamais chegariam aos jornais. Era uma residência imponente, com jardins planejados, piscina aquecida, sala de vinhos climatizada e uma varanda que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Aos olhos de qualquer visitante, aquele era o retrato perfeito do sucesso. Mas Beatriz sabia que luxo não aquece o peito quando se dorme sozinha todas as noites, mesmo dividindo a mesma cama com alguém. Eduardo era o tipo de homem que os outros admiravam à distância. Empresário do ramo imobiliário, construíra um império, erguendo prédios por toda a capital paulista. Sua empresa, Monteiro Empreendimentos, era sinônimo de exclusividade e bom gosto. Ele era presença garantida em eventos corporativos, jantares beneficentes e colunas sociais. Sempre impecável no terno italiano, sempre articulado nos discursos, sempre cercado por pessoas que pendiam de cada palavra sua, como se fossem oráculos de sabedoria empresarial. O que ninguém via era o homem que chegava em casa tarde da noite, mal olhava para a esposa, jantava em silêncio e se trancava no escritório até a madrugada. O que ninguém sabia era que Beatriz, formada em arquitetura com louvor pela Universidade de São Paulo, havia abandonado a carreira promissora logo após o casamento. Ele nunca pediu diretamente, apenas foi tornando claro, com comentários pontuais e olhares reprovadores, que a esposa de Eduardo Monteiro não precisava trabalhar, que seria constrangedor para sua imagem ter uma mulher dividida entre a casa e um escritório qualquer, que ela deveria se dedicar a ser uma anfitriã impecável, uma companhia elegante, uma sombra discreta. E Beatriz aceitou, porque na época tinha 26 anos e acreditava que amor era isso mesmo, que casar significava fundir-se ao outro até que não restasse contorno próprio. Ela guardou os projetos arquitetônicos na gaveta mais profunda do armário, parou de atender ligações de ex-colegas da faculdade, cancelou a inscrição no conselho de classe. Transformou-se na mulher que Eduardo precisava que ela fosse. Os anos foram passando em uma rotina previsível e sufocante. Beatriz acordava cedo, preparava o café da manhã que Eduardo raramente tomava em casa, supervisionava a equipe de funcionários, planejava os jantares que ele eventualmente desmarcava, escolhia as roupas dele para eventos importantes e acompanhava-o como uma sombra elegante e muda. Ela aprendeu a decifrar os humores dele pelo tom de voz ao telefone, a prever as críticas antes mesmo que fossem verbalizadas, a antecipar cada demanda sem que ele precisasse pedir. Mas foi durante o mês de dezembro de 2024 que algo começou a rachar dentro dela. Talvez fosse o Natal se aproximando, período que sempre despertava em Beatriz uma esperança quase infantil de que as coisas poderiam ser diferentes. Talvez fossem as luzes decorativas nas ruas de São Paulo, piscando como pequenos lembretes de que a vida podia ser colorida. Ou talvez fosse apenas o cansaço acumulado de uma década inteira, fingindo que estava tudo bem. Eduardo havia planejado um grande evento para a noite de 20 de dezembro. Seria a inauguração oficial da segunda sede da Monteiro Empreendimentos, um prédio comercial sofisticado na região da Avenida Faria Lima. Ele vinha organizando aquilo há meses, obcecado por cada detalhe.
Convidara investidores, parceiros comerciais, políticos influentes, jornalistas especializados. Seria a coroação de mais uma conquista em sua carreira implacável. Para Beatriz, aquele evento representava algo diferente. Era uma oportunidade de estar ao lado dele em um momento importante, de ser reconhecida como parte dessa trajetória, de existir não como uma funcionária da própria vida, mas como uma companheira real. Ela havia escolhido o vestido com cuidado especial, um modelo azul marinho de corte elegante e discreto, exatamente como Eduardo aprovava. Nada chamativo, nada ousado, nada que desviasse a atenção dele. Os sapatos eram confortáveis o suficiente para uma noite longa, mas elegantes o bastante para compor o visual. Ela passou a tarde no salão de beleza, pediu um penteado clássico, maquiagem suave, tudo calculado para estar impecável sem ofuscar ninguém. Quando Eduardo chegou em casa no final da tarde, ela estava pronta. Ele mal olhou para ela, apenas murmurou algo sobre estarem atrasados e foi trocar de roupa. No carro, durante o trajeto até o local do evento, ele falou apenas sobre o discurso que daria, sobre os investidores que precisava impressionar, sobre a importância daquela noite para os negócios. Beatriz ouvia em silêncio, acenando nos momentos certos, oferecendo pequenos comentários de apoio quando parecia apropriado. O evento acontecia em um espaço sofisticado, no próprio prédio recém-inaugurado, no último andar, com uma vista panorâmica deslumbrante da cidade iluminada. Quando chegaram, já havia dezenas de pessoas circulando com taças de champanhe, conversas animadas ecoando pelo salão amplo e moderno. Beatriz reconheceu alguns rostos de eventos anteriores. Cumprimentou educadamente quem se aproximava. Sorriu nos momentos esperados, mas sentia-se como sempre se sentia nesses lugares, uma convidada sem nome na própria vida. Eduardo a apresentava quando apresentava, sempre da mesma forma. Esta é minha esposa, Beatriz. E então rapidamente desviava a conversa para negócios, para números, para planos de expansão. Ela se tornara tão hábil em desaparecer que nem precisava mais se esforçar. Simplesmente sumia, mesmo estando ali. A noite avançava em um roteiro previsível. Discursos foram feitos, brindes foram erguidos, elogios foram trocados. Beatriz circulava discretamente, mantendo-se sempre a uma distância respeitável de Eduardo. Mas nunca longe demais, caso ele precisasse dela para algo. Foi quando chegou o momento mais aguardado da noite que tudo desmoronou. Um fotógrafo profissional havia sido contratado para registrar o evento. Era a hora das fotos oficiais, aquelas que sairiam nas revistas de negócios, nos jornais econômicos, no site da empresa. Eduardo posicionou-se ao centro, cercado pelos principais investidores e parceiros. Beatriz aproximou-se naturalmente, como sempre fazia, para ficar ao lado dele. Era seu lugar, ou pelo menos era o que ela sempre acreditara. Foi quando Eduardo virou-se para ela, com aquele olhar que ela conhecia tão bem, aquele olhar que precedia uma correção, uma crítica, uma rejeição disfarçada de orientação. Ele segurou o braço dela com firmeza, mas sem brutalidade, e falou baixo, apenas para ela ouvir, mais alto o suficiente para que as pessoas mais próximas captassem o tom. Beatriz, melhor você ficar de lado agora. São fotos corporativas, você entende? Não faz sentido você aparecer aqui. As palavras foram ditas com uma tranquilidade devastadora, como se ele estivesse apenas pedindo que ela buscasse água. Mas cada sílaba atravessou Beatriz como uma lâmina afiada e silenciosa. Ela ficou paralisada por um instante, sentindo o peso dos olhares ao redor. Algumas pessoas tinham ouvido. Ela percebeu pelos silêncios súbitos, pelas expressões desconfortáveis, pelos olhares que rapidamente se desviaram. Beatriz deu um passo para trás, automaticamente, como uma marionete obediente. Ficou ali, a poucos metros de distância, enquanto os flashes disparavam e Eduardo sorria para as câmeras, cercado por pessoas importantes, pessoas que importavam. E ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que nunca havia sido considerada importante o suficiente para estar naquelas fotos. Nunca havia sido vista como parte daquele sucesso. Era apenas a mulher que ficava em casa, que organizava jantares, que não atrapalhava.
O resto da noite passou como um borrão confuso. Beatriz permaneceu no evento porque sair sozinha seria pior. Seria admitir publicamente a humilhação. Então ela ficou, sorrindo mecanicamente, respondendo perguntas vazias, segurando uma taça de champanhe que esfriou em sua mão sem que ela bebesse um único gole. Quando finalmente puderam ir embora, já passava da meia-noite. Eduardo estava eufórico, falando animadamente sobre como tudo havia saído perfeito, sobre os contatos que fizera, sobre as oportunidades que se abririam. Beatriz não disse uma palavra durante todo o trajeto de volta para casa. Quando chegaram, Eduardo foi direto para o escritório, como sempre fazia. Ela subiu para o quarto, tirou o vestido azul marinho com cuidado, guardou os sapatos, removeu a maquiagem em movimentos automáticos, olhou-se no espelho por um longo momento e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou sentada na varanda do quarto, olhando a cidade iluminada lá embaixo, pensando em como havia chegado até ali. Pensando em quando exatamente tinha perdido a si mesma no meio daquele casamento. Pensando em quantas vezes tinha sido invisível, descartável, ignorada, e pela primeira vez em 12 anos, ela não chorou. Não sentiu pena de si mesma. Sentiu algo diferente, algo que a assustou e libertou ao mesmo tempo. Sentiu raiva. E junto com a raiva, uma clareza fria e inevitável. Quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, Beatriz já havia tomado uma decisão. Ela esperou Eduardo acordar, esperou ele tomar o café da manhã apressado, esperou ele sair para mais uma reunião importante. E então, ela começou a se mover. Não foi uma decisão impulsiva. Foi a conclusão de anos acumulados de pequenas humilhações, de silêncios impostos, de pedaços dela mesma que foram sendo arrancados até que sobrasse apenas uma casca vazia. Beatriz pegou algumas roupas, documentos essenciais, fotografias antigas de quando ainda era ela mesma. Deixou para trás as joias caras, os vestidos de grife, os sapatos importados. Deixou tudo o que representava a vida que Eduardo havia comprado para ela. Ela ligou para a mãe, Dona Aparecida, que morava em um bairro simples da zona leste de São Paulo, em uma casinha modesta que Beatriz visitava cada vez menos ao longo dos anos. A voz da mãe, do outro lado da linha, estava carregada de preocupação, mas também de algo que Beatriz não ouvia há muito tempo. Acolhimento. Filha, vem para casa, disse Dona Aparecida. E naquele momento, Beatriz percebeu que casa nunca tinha sido aquela mansão nos jardins. Casa era onde alguém te via, te reconhecia, te amava sem condições. Antes de sair, Beatriz deixou uma carta curta sobre a mesa da cozinha. Não foi uma carta dramática, não foi uma acusação inflamada. Foi apenas uma despedida simples e definitiva. Eduardo, não consigo mais viver assim. Não sou sua sombra, não sou um acessório. Preciso voltar a ser quem eu era antes de me perder nesse casamento. Não há nada que você possa dizer ou fazer que mude isso. Cuide-se, Beatriz. E então ela saiu, levando apenas uma mala pequena e a coragem que finalmente havia encontrado dentro de si mesma. Quando fechou a porta daquela casa pela última vez, não olhou para trás. Não sentiu nostalgia. Sentiu apenas um alívio imenso, como se tivesse carregado um peso por anos e finalmente pudesse largá-lo no chão. O táxi que a levou até a casa da mãe atravessou São Paulo em um trajeto que parecia simbólico. Da zona oeste rica e arborizada até a zona leste popular e barulhenta. Beatriz olhava pela janela, vendo a cidade mudar ao redor dela, e sentia que estava fazendo a jornada de volta para si mesma. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção à mulher que ela havia sido antes de Eduardo, antes de aceitar que seu valor dependia da aprovação dele. Quando chegou na casa da mãe, uma construção simples em uma rua tranquila do bairro de Itaquera, Dona Aparecida estava esperando na porta. Sem perguntas, sem julgamentos, apenas um abraço apertado que Beatriz não recebia há anos. E foi ali, nos braços da mãe, cercada pelo cheiro de café fresco e bolo caseiro, que Beatriz finalmente chorou.
Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de recomeço. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os primeiros dias na casa da mãe foram um misto de alívio e desorientação. Beatriz acordava de manhã e por alguns segundos esquecia onde estava. O corpo ainda condicionado pela rotina dos últimos 12 anos. Mas então ouvia os sons da casa, o barulho da televisão na sala, o chiar da frigideira na cozinha, a voz de Dona Aparecida cantarolando enquanto preparava o café. E então lembrava. Estava livre. Estava em casa. O quarto onde dormia era o mesmo da adolescência, preservado quase intacto ao longo dos anos. As paredes ainda tinham a cor lilás que ela mesma havia escolhido aos 15 anos, e na estante permaneciam os livros de arquitetura que ela estudava antes da faculdade. Beatriz passou horas folheando aquelas páginas amareladas, redescobrindo a jovem que sonhava em projetar casas, em criar espaços que fizessem as pessoas se sentirem acolhidas. Onde tinha ficado essa garota? Em que momento ela havia desistido de si mesma? Dona Aparecida era uma mulher de poucas palavras, mas de gestos profundos. Não fez perguntas invasivas, não cobrou explicações detalhadas. Apenas disse, no segundo dia, enquanto descascava batatas para o almoço, que Beatriz sempre teria um lugar ali, pelo tempo que precisasse. E acrescentou, com aquela sabedoria simples que só as mães possuem, que às vezes a gente precisa voltar para o começo para lembrar quem a gente é de verdade. O Natal daquele ano foi completamente diferente de todos os anteriores. Não houve ceia, elaborada servida por funcionários uniformizados. Não houve decoração importada planejada por profissionais. Não houve presentes caros embrulhados em papéis sofisticados. Foi um Natal simples, com a família reunida ao redor da mesa de madeira da cozinha, comendo rabanada feita pela mãe, chester assado no forno velho, farofa com passas. Estavam ali Beatriz, Dona Aparecida, o irmão mais novo Rodrigo, que trabalhava como mecânico, e a cunhada Luciana, grávida do primeiro filho. Foi a ceia mais gostosa que Beatriz havia tido em anos, não por causa da comida, mas por causa das risadas verdadeiras, das histórias contadas sem pressa, do afeto, que circulava pela mesa sem precisar ser forçado. Rodrigo fez piadas sobre as travessuras de infância, Luciana mostrou as primeiras roupinhas do bebê que estava por vir, Dona Aparecida reclamou das novelas atuais, comparando com as antigas. E Beatriz riu, chorou, abraçou, sentiu. Simplesmente sentiu. Eduardo ligou na véspera do Ano Novo. Beatriz olhou para o nome dele aparecendo na tela do celular e seu primeiro instinto foi atender, como sempre fazia. Mas então lembrou da carta que havia deixado, das palavras que finalmente tinha conseguido escrever. Deixou tocar até cair na caixa postal. Ele ligou mais 3 vezes naquele dia. Ela não atendeu nenhuma delas. Não estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez nunca estivesse. Janeiro chegou trazendo o calor típico do verão paulistano e também um senso de urgência. Beatriz sabia que precisava reconstruir sua vida de forma prática, não apenas emocional. Precisava trabalhar, recuperar sua independência financeira, resgatar a carreira que havia abandonado tanto tempo atrás. Mas como recomeçar depois de 12 anos parada? Como explicar o buraco enorme no currículo? Como convencer alguém de que ainda era competente, apesar de todo o tempo longe do mercado? A insegurança era paralisante. Beatriz passava horas olhando para a tela do computador, tentando atualizar o currículo sem saber o que escrever. Formada em arquitetura pela USP, nota máxima, projetos premiados durante a faculdade. E depois, um vazio de mais de uma década. Como traduzir aqueles anos em palavras que não soassem como desculpa ou fraqueza? Foi Rodrigo quem, sem saber, deu o empurrão que ela precisava. Uma noite, enquanto jantavam, ele comentou casualmente que a empresa onde trabalhava como gerente de manutenção, a Greenspace Construtora, estava expandindo e procurando profissionais para o setor de projetos residenciais sustentáveis. Beatriz, você não era boa nisso? De projetar casas?
Ele perguntou com aquela simplicidade fraternal. Você devia dar uma olhada. Beatriz pesquisou sobre a Green Space naquela mesma noite. Era uma construtora de médio porte, focada em projetos residenciais com preocupação ambiental, algo que estava crescendo muito no mercado paulistano. Não tinha o prestígio da Monteiro Empreendimentos, não erguia arranha-céus na Faria Lima, mas tinha princípios sólidos e uma reputação respeitável. E mais importante, estava contratando. Ela enviou o currículo sem grandes expectativas, preparada para a rejeição. Mas 3 dias depois, recebeu um e-mail pedindo que comparecesse para uma entrevista. O coração disparou. Era real. Era uma chance. A entrevista aconteceu em uma manhã nublada de fevereiro, no escritório da Green Space, na região da Vila Mariana. Beatriz escolheu uma roupa profissional, mas não ostensiva, tentando encontrar um equilíbrio entre competência e autenticidade. Estava nervosa, as mãos suavam, o estômago revirava. Fazia tanto tempo desde a última vez que precisara provar seu valor profissional. Quem a recebeu foi Helena Carvalho, a diretora de projetos da empresa, uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos cortados curtos e um olhar direto, que intimidava e acolhia ao mesmo tempo. Ela analisou o currículo de Beatriz em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. 12 anos sem trabalhar na área, observou Helena, sem julgamento na voz, apenas constatação. Beatriz, por que você quer voltar agora? Beatriz poderia ter mentido. Poderia ter inventado uma história mais palatável, menos vulnerável. Mas decidiu pela verdade, porque passei 12 anos vivendo a vida de outra pessoa e esqueci quem eu era. Arquitetura era o que me fazia sentir viva antes de desistir de mim mesma. Estou aqui porque preciso recuperar isso. Preciso voltar a ser completa. Helena a encarou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Honestidade é um bom começo, disse ela. Vou ser franca com você, Beatriz. Seu currículo tem um buraco grande demais para eu ignorar. Mas seus projetos da faculdade eram brilhantes, pesquisei você ontem. E sinceridade, nesse mercado cheio de ego inflado, vale muito. Vou te dar uma chance. 3 meses de contrato temporário. Você vai trabalhar como assistente, reaprender o mercado, provar que ainda tem o talento que demonstrava há 15 anos. Se funcionar, efetivamos. Se não, cada um segue seu caminho. Aceita? Beatriz aceitou antes mesmo que Helena terminasse a frase. Aceitaria qualquer coisa. Precisava daquela chance como precisava respirar. O primeiro dia de trabalho foi assustador. Beatriz chegou cedo demais, ansiosa demais, insegura demais. O escritório era um espaço aberto e colaborativo, com mesas compartilhadas, plantas por todos os lados e uma atmosfera descontraída que contrastava completamente com o ambiente corporativo frio que ela conhecera através de Eduardo. As pessoas eram jovens, criativas, barulhentas. Ela se sentiu deslocada, antiga, inadequada. Mas então conheceu Daniel. Daniel Ferreira era arquiteto sênior na Green Space, responsável por coordenar a equipe de projetos residenciais. Tinha 38 anos, era alto, usava óculos de armação discreta e tinha um jeito calmo que transmitia segurança sem arrogância. Foi ele quem recebeu Beatriz no primeiro dia, mostrou o escritório, explicou a dinâmica de trabalho, apresentou a equipe. Ele não fez perguntas invasivas sobre o passado dela. Não demonstrou curiosidade mórbida sobre os 12 anos de ausência. Apenas disse, com um sorriso genuíno, que estava ali para ajudar no que ela precisasse, que recomeçar era sempre difícil, mas que ela não estava sozinha. Os primeiros projetos foram desafiadores. Beatriz percebeu o quanto a tecnologia havia avançado, quantos programas novos precisava dominar, quantas normas haviam mudado. Mas também percebeu que o essencial permanecia. A sensibilidade para criar espaços funcionais e acolhedores, a capacidade de entender as necessidades das pessoas, o olhar atento aos detalhes que transformam uma casa em um lar. Isso ainda estava dentro dela, apenas adormecido. Daniel foi paciente e generoso. Ficava depois do expediente, ajudando Beatriz a dominar os softwares de modelagem, revisava os projetos dela com comentários construtivos,
nunca condescendentes, celebrava as pequenas vitórias quando ela acertava algo complexo. Não havia romantismo naqueles primeiros meses, apenas uma parceria profissional respeitosa. Mas havia algo mais sutil também, uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que dispensava palavras. Beatriz descobriu, em conversas casuais durante os almoços na copa do escritório, que Daniel era divorciado há 3 anos. O casamento havia terminado sem escândalos, apenas pelo desgaste natural de 2 pessoas que cresceram em direções opostas. Ele falava disso sem amargura, apenas com a aceitação madura de quem aprendeu com os próprios erros. Tinha uma filha de 9 anos, Sofia, que passava metade da semana com ele e sobre quem falava com um amor óbvio e desarmado. Abril chegou trazendo o outono e também uma transformação visível em Beatriz. Ela estava mais confiante, mais presente, mais viva. Os projetos que entregava eram cada vez mais refinados, as ideias mais criativas, a segurança mais evidente. Helena chamou-a no escritório no final do mês e ofereceu a efetivação. O contrato temporário tinha funcionado. Beatriz era agora oficialmente parte da equipe. Naquela noite, Beatriz chorou de novo, mas eram lágrimas completamente diferentes daquelas que havia derramado em dezembro. Eram lágrimas de conquista, de orgulho próprio, de uma mulher que estava provando para si mesma que era capaz. Ela ligou para a mãe, contou a novidade, ouviu o orgulho na voz de Dona Aparecida do outro lado da linha. Foi também em abril que Eduardo apareceu. Beatriz estava saindo do escritório no final de um dia especialmente longo, quando o viu parado ao lado de um carro importado, na calçada em frente ao prédio. Por um segundo pensou que estivesse imaginando, mas não estava. Era ele, impecável como sempre no terno caro, mas com algo diferente no rosto. Cansaço, talvez. Ou seria vulnerabilidade? Beatriz, ele disse quando ela se aproximou, a voz controlada, mas com uma urgência subjacente. Preciso falar com você. Ela parou a alguns metros de distância, sem se aproximar mais. Não aqui, Eduardo. Não agora. Então, quando? Você não atende minhas ligações, não responde mensagens. Eu preciso conversar com você. Sobre o quê? A conversa já aconteceu, em dezembro. Você deixou muito claro que lugar eu ocupava na sua vida, ou melhor, que lugar eu não ocupava. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que fui um idiota. Mas precisamos conversar sobre o divórcio, sobre questões práticas. Você não pode simplesmente desaparecer. Posso e vou. Meu advogado vai entrar em contato sobre os procedimentos. Não tem mais nada para conversarmos, Eduardo. Ela começou a se afastar, mas ele deu um passo à frente. Beatriz, por favor. Eu sei que não mereço, mas me dê pelo menos a chance de me explicar, de pedir desculpas de verdade. Beatriz o encarou, procurando algum sinal de sinceridade além da conveniência. Mas tudo que via era o mesmo homem que a havia humilhado publicamente, que a havia tornado invisível por mais de uma década. As desculpas dele, mesmo que genuínas, chegavam tarde demais. Você quer se desculpar? Então vou te dar isso. Aceito suas desculpas, Eduardo. Mas aceitar não significa voltar, não significa perdoar, não significa que qualquer coisa mudou. Você teve 12 anos para me ver, para me valorizar, para me tratar como um ser humano. Escolheu me tratar como um objeto decorativo. Agora eu escolho seguir em frente sem você. Ela se virou e entrou no metrô próximo, deixando-o parado na calçada. As mãos tremiam, o coração acelerava, mas havia uma força nova dentro dela. A força de quem finalmente aprendeu que o amor próprio não é negociável. Nos meses seguintes, Beatriz e Daniel começaram a trabalhar juntos em um projeto importante. Era uma residência ecológica em uma área de proteção ambiental nos arredores de São Paulo. Um desafio técnico e criativo que exigia o melhor dos dois. Passavam horas debruçados sobre plantas, debatendo soluções, visitando o terreno juntos. E no meio do trabalho, sem que nenhum dos dois planejasse, algo começou a florescer. Não foi repentino, não foi dramático. Foi gradual como o nascer do sol,
inevitável como a mudança das estações. Começou com olhares que duravam 1 segundo a mais do que o necessário, conversas que se estendiam depois do expediente sem motivo profissional claro. Um café trazido sem que ela pedisse, um elogio sincero sobre um detalhe que só ele havia notado no projeto dela. Pequenas atenções que construíam uma ponte sólida entre dois corações feridos que estavam aprendendo a confiar de novo. Foi em uma tarde de junho, durante uma visita ao terreno do projeto, que Daniel finalmente verbalizou o que ambos já sabiam, mas evitavam nomear. Eles estavam parados em um ponto alto do terreno, observando o vale verdejante abaixo, discutindo onde ficaria a varanda principal da casa. O sol da tarde pintava tudo de dourado, e o silêncio entre eles era confortável, desprovido de ansiedade. Beatriz, Daniel disse suavemente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela olhou para ele, assustada, mas curiosa. Pode. Você ainda pensa nele? No seu ex-marido? Beatriz respirou fundo, ponderando a resposta. Penso no tempo que perdi, na mulher que deixei de ser por causa dele. Mas não penso nele especificamente. Não sinto falta. Não sinto nada, na verdade. É como se aquela parte da minha vida tivesse acontecido com outra pessoa. Daniel acenou, absorvendo as palavras. E você está aberta para recomeçar? Não profissionalmente, mas pessoalmente. O coração de Beatriz acelerou. Ela sabia exatamente o que ele estava perguntando, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo da resposta. Estou, disse ela simplesmente. Estou aberta para as coisas certas, com as pessoas certas. Ele sorriu daquele jeito tranquilo que ela havia aprendido a associar com segurança. Que bom, respondeu ele, porque eu gostaria muito de te convidar para jantar. Não como colegas de trabalho, como duas pessoas que talvez queiram conhecer melhor uma a outra. Beatriz sorriu de volta, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. Eu adoraria, Daniel. E assim, entre plantas arquitetônicas e pores do sol, entre conversas profundas e silêncios confortáveis, começou algo novo. Algo que não doía, não exigia renúncia, não pedia que ela desaparecesse. Algo que, pela primeira vez, parecia recíproco. O primeiro jantar aconteceu em um restaurante pequeno e acolhedor no bairro da Vila Madalena, longe dos lugares sofisticados e frios que Beatriz frequentava com Eduardo. Era um desses lugares onde as mesas ficavam próximas demais, onde se ouvia a conversa animada dos outros clientes, onde o cardápio era escrito à mão em um quadro negro na parede. Daniel chegou pontualmente, vestindo uma camisa simples e calça jeans, sem a formalidade excessiva que Beatriz associava a encontros românticos do passado. A conversa fluiu naturalmente, como se fosse apenas mais uma de suas discussões sobre arquitetura, mas com uma camada diferente de intimidade. Daniel contou sobre a infância no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, filho de professores que sempre incentivaram sua criatividade. Falou sobre o divórcio, sobre como tinha sido doloroso, mas necessário perceber que ele e a ex-esposa queriam coisas fundamentalmente diferentes da vida. Ela priorizava status e aparências. Ele valorizava simplicidade e autenticidade. Não havia vilões naquela história, apenas incompatibilidade. Beatriz, por sua vez, compartilhou pela primeira vez com alguém de fora da família os detalhes de seu casamento com Eduardo. As renúncias graduais, a invisibilidade crescente, a humilhação final no evento de dezembro. Daniel ouvia sem interrompê-la, sem oferecer soluções precipitadas ou julgamentos fáceis, apenas presente e atento. Quando ela terminou, ele simplesmente estendeu a mão por sobre a mesa e segurou a dela, com gentileza. Você é uma das mulheres mais corajosas que já conheci, ele disse com sinceridade absoluta. Recomeçar do zero, voltar para uma carreira abandonada há tanto tempo, enfrentar seus medos todos os dias. Isso exige uma força que poucas pessoas têm. Espero que você saiba disso. Beatriz sentiu os olhos marejarem, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem estava sendo vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, ela sussurrou, por me ver. Eu sempre te vi, Beatriz. Desde o primeiro dia. Eles saíram do restaurante já tarde da noite,
e caminharam sem destino pelas ruas arborizadas da Vila Madalena. Daniel contou histórias engraçadas sobre a filha Sofia, sobre as perguntas impossíveis que ela fazia, sobre os desenhos que decoravam a geladeira do apartamento dele. Beatriz percebeu que ele era o tipo de pai presente, envolvido, que colocava a filha acima de qualquer coisa. Isso a tocava profundamente. Quando se despediram na estação de metrô, Daniel não tentou beijá-la. Apenas disse que havia gostado muito da noite e que gostaria de repetir quando ela quisesse. A ausência de pressão, de expectativas, de pressa, era refrescante. Beatriz voltou para casa flutuando, sentindo algo que havia esquecido que existia. Esperança genuína. Os meses seguintes foram um período de florescimento lento e consistente. Beatriz e Daniel começaram a se ver fora do trabalho regularmente, mas sem pressa, sem drama, construindo algo sólido, tijolo por tijolo. Eles visitavam exposições de arte, caminhavam pelo Parque Ibirapuera aos domingos, cozinhavam juntos no apartamento dele enquanto Sofia dormia. Beatriz foi conhecendo a menina aos poucos, sem forçar intimidade, respeitando o tempo dela. Sofia era esperta, curiosa, um pouco reservada no começo, mas gradualmente foi se abrindo. Foi em agosto, durante uma manhã de sábado particularmente fria para os padrões paulistanos, que Sofia perguntou com aquela franqueza infantil desprovida de filtros se Beatriz era a namorada do pai. Daniel ficou constrangido, começou a gaguejar uma resposta diplomática, mas Beatriz sorriu e disse com simplicidade que eram pessoas que gostavam muito uma da outra e estavam conhecendo melhor esse sentimento. Sofia pensou por um momento e então disse que achava isso legal, porque o pai ficava mais feliz ultimamente e isso era bom. O comentário inocente da menina tocou Beatriz profundamente. Ela estava fazendo alguém feliz, não por desaparecer, não por se moldar, mas por ser exatamente quem era. Isso era revolucionário para ela. No trabalho, Beatriz prosperava. O projeto da casa ecológica estava quase concluído e havia recebido elogios entusiasmados dos clientes. Helena a chamou para liderar sozinha um novo projeto, uma reforma de um sobrado antigo na região da Lapa, transformando-o em um espaço comercial sustentável. Era responsabilidade real, confiança depositada, reconhecimento merecido. Beatriz sentia que estava finalmente recuperando os anos perdidos, não no sentido de apagar o passado, mas de construir um futuro que fizesse sentido. Foi nesse período, no início de setembro, que Eduardo começou a aparecer com mais frequência. Nunca de forma agressiva ou invasiva, mas sempre presente. Um buquê de flores entregue no escritório com um cartão pedindo desculpas. Uma mensagem de texto, dizendo que estava pensando nela. Um e-mail formal sobre o processo de divórcio que terminava com uma frase pessoal, dizendo que sentia sua falta. Beatriz ignorava sistematicamente essas tentativas de aproximação. Já havia instruído seu advogado a conduzir todo o processo de divórcio de forma estritamente legal, sem envolvimento emocional. Eduardo poderia ficar com a casa, com os carros, com tudo. Ela não queria nada que viesse dele, nada que carregasse o peso daqueles 12 anos. Queria apenas sua liberdade formalizada em papel. Mas Eduardo era persistente. Em outubro, ele apareceu novamente no escritório, dessa vez pedindo apenas 5 minutos de conversa. Beatriz, contra seu melhor julgamento, aceitou. Eles conversaram na cafeteria ao lado do prédio, em uma mesa afastada. Ele parecia diferente, menos polido, mais humano. Havia olheiras sob os olhos, uma certa desordem no cabelo que era incomum para alguém tão controlado. Beatriz, eu sei que não tenho direito de pedir nada, ele começou, a voz cansada. Sei que fui um idiota, que te tratei horrivelmente, que desperdicei 12 anos com uma mulher extraordinária porque estava obcecado com coisas que não importam. Mas eu mudei. Ou melhor, estou tentando mudar. Comecei terapia, percebi tantas coisas sobre mim mesmo, sobre como eu reproduzia padrões tóxicos que aprendi com meu pai. Não estou pedindo uma segunda chance, só quero que você saiba que sinto muito. Muito mesmo. Beatriz o observou em silêncio. Havia uma parte dela, pequena mas presente, que sentia uma satisfação amarga ao vê-lo assim,
vulnerável, arrependido. Mas a maior parte dela simplesmente não sentia nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas uma indiferença tranquila de quem já seguiu em frente. Eduardo, eu aceito suas desculpas, ela disse calmamente. E acredito que você esteja sincero. Mas isso não muda nada. Você teve anos para fazer essa terapia, para perceber esses padrões, para me tratar como um ser humano. Escolheu fazer isso só depois que perdi. E isso diz muito sobre suas motivações. Você não sente minha falta, Eduardo. Sente falta de ter alguém ali cumprindo o papel que você determinou. A diferença é que agora eu sei que mereço muito mais que isso. Ele baixou os olhos, derrotado. Você está com alguém? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que Beatriz nunca tinha visto nele. Isso não é mais da sua conta. Mas sim, estou conhecendo alguém. Alguém que me vê, que me respeita, que entende que amor não é controle. E estou feliz, Eduardo. Realmente feliz pela primeira vez, em mais de uma década. Ele acenou lentamente, absorvendo a informação como um golpe físico. Compreendo. Só queria que você soubesse que, se algum dia, no futuro, você quiser tentar novamente, eu vou estar aqui. Esperando. Beatriz levantou-se, pegou a bolsa. Não vai, Eduardo. Você vai seguir em frente, como eu segui. Vai encontrar alguém que queira o que você oferece, do jeito que você oferece. Essa pessoa não sou eu. Nunca mais serei. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás, sentindo uma leveza enorme. Aquela conversa havia fechado uma porta definitivamente. Não com raiva ou ressentimento, mas com aceitação madura. O capítulo Eduardo estava encerrado. No final de outubro, Daniel pediu para ter uma conversa séria. Eles estavam no apartamento dele, Sofia já dormia no quarto e havia uma tensão incomum no ar. Beatriz sentiu o coração apertar, preparando-se para algum tipo de rejeição. A insegurança antiga ainda emergia em momentos assim, mas o que Daniel disse foi completamente diferente. Beatriz, estamos juntos há 5 meses, e eu sei que pode parecer cedo, mas não sou mais um garoto de 20 anos com medo de compromisso. Tenho 38 anos, já fui casado, tenho uma filha, sei o que quero da vida. E o que eu quero é você, não como algo casual, não como algo temporário. Quero que a gente construa algo de verdade juntos. Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também quero isso, Daniel. Mas tenho medo. Medo de repetir os mesmos erros, de me perder de novo em um relacionamento, de acordar um dia e perceber que voltei a ser invisível. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Eu entendo esse medo, e não vou te prometer que vamos ser perfeitos, porque nenhum casal é. Vamos discutir, vamos ter momentos difíceis, vamos errar. Mas a diferença é que eu te vejo, Beatriz. Te vejo como profissional brilhante, como mulher forte, como pessoa completa. Nunca vou te pedir para diminuir, para desaparecer, para ser menos do que você é. Na verdade, vou fazer o oposto. Vou te incentivar a crescer, a brilhar, a ocupar todo o espaço que você merece. Como eu sei que você está falando a verdade, porque eu já demonstro isso todos os dias. Nunca tentei controlar sua carreira, nunca fiquei inseguro com seu sucesso, nunca pedi que você mudasse quem é. E nunca vou pedir, porque eu me apaixonei por essa mulher aqui, exatamente como ela é. Beatriz abraçou Daniel, chorando agora abertamente, mas eram lágrimas de felicidade pura. Pela primeira vez na vida, ela estava em um relacionamento onde não precisava se defender, se justificar ou se diminuir. Estava sendo amada por quem era, não por quem alguém queria que ela fosse. Novembro trouxe a conclusão do projeto da Casa Ecológica e uma proposta inesperada. Os clientes, um casal de empresários sustentáveis, ficaram tão impressionados com o trabalho de Beatriz que a recomendaram para uma revista especializada em arquitetura e design. A revista queria fazer uma matéria sobre projetos residenciais sustentáveis e o trabalho de Beatriz seria destaque. A fotógrafa chegou em uma manhã ensolarada para registrar a casa finalizada. Beatriz caminhou pelos espaços que havia projetado, sentindo um orgulho imenso.
Cada detalhe refletia sua visão, sua sensibilidade, sua competência. Não era apenas uma casa, era a prova concreta de que ela havia recuperado sua essência, seu talento, sua identidade. Daniel foi com ela para a sessão de fotos, não como parte da matéria, mas como apoio. Ele ficou de lado observando com um sorriso orgulhoso, enquanto Beatriz explicava à jornalista as escolhas arquitetônicas, as soluções sustentáveis, a integração com o ambiente natural. Havia uma confiança nela agora que não existia meses atrás. Ela falava com propriedade, gesticulava com entusiasmo, sorria com genuinidade. A matéria foi publicada no início de dezembro, com fotos lindas da casa e um perfil generoso de Beatriz, destacando não apenas seu talento, mas também sua trajetória de recomeço profissional. Helena levou a revista para o escritório e fez questão de mostrar para toda a equipe, elogiando publicamente o trabalho de Beatriz. Foi um momento de celebração coletiva, mas foi também o momento em que Eduardo viu a matéria. Ele ligou naquela mesma noite, a voz alterada de uma forma que Beatriz nunca tinha ouvido. Vi a matéria sobre você na revista. Parabéns, está linda, o trabalho está incrível. Você sempre foi tão talentosa, sempre quis fazer isso. E eu não deixei. Eu roubei isso de você. Beatriz respirou fundo, tentando manter a paciência. Eduardo, já conversamos sobre isso. O passado ficou para trás. Você precisa seguir em frente. Como eu sigo em frente? Quando sei que destruí a melhor coisa que já tive na minha vida? A casa está vazia, Beatriz. Não vazia de móveis, vazia de sentido. O trabalho não significa nada sem você para compartilhar. O sucesso é oco quando não tenho ninguém que realmente me conheça ao lado. Eduardo, isso não é sobre mim. É sobre você aprender a ser completo sozinho, a encontrar sentido na sua própria vida, não na vida de outra pessoa. Mas eu te amo. Sempre amei, só não sabia demonstrar. Agora sei. Deixa eu mostrar, deixa eu provar que mudei de verdade. Beatriz sentiu uma pontada de algo, não de dúvida sobre suas escolhas, mas de tristeza pela tragédia daquilo tudo. Ele finalmente tinha acordado, mas tarde demais. Eduardo, o que você sente não é amor, é perda, é arrependimento, é ego ferido. Amor verdadeiro não humilha, não diminui, não invisibiliza. Você nunca me amou do jeito que eu precisava ser amada. E agora eu encontrei alguém que sim, que me ama exatamente como sou. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então ele realmente existe. Esse outro homem existe. E ele é tudo o que você nunca foi. Gentil, respeitoso, parceiro de verdade. Me sinto segura com ele, Eduardo. Algo que nunca senti com você. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Bloqueou o número em seguida. Não havia mais nada a ser dito. Aquele ciclo precisava terminar definitivamente. Daniel, quando ela contou sobre a ligação, apenas a abraçou e disse que compreendia que o passado às vezes voltava para testar a nossa certeza sobre o presente. Mas que ele confiava nela, confiava no que eles estavam construindo juntos. Não havia ciúmes, não havia insegurança, apenas apoio tranquilo. Dezembro chegou trazendo de volta as luzes natalinas pelas ruas de São Paulo. As músicas, suaves nas lojas, a energia especial que sempre marcava o final do ano. Mas desta vez, para Beatriz, o Natal tinha um significado completamente diferente. Não era sobre esperança de que as coisas melhorassem, mas sobre gratidão por tudo que já havia melhorado. Um ano antes, ela estava presa em um casamento sufocante, invisível, perdida. Agora, era uma profissional reconhecida, uma mulher que havia recuperado sua identidade, alguém que amava e era amada de verdade. A Green Space organizou uma confraternização de fim de ano no dia 20 de dezembro, exatamente um ano após a noite que mudou para sempre a vida de Beatriz. A empresa havia alugado um espaço elegante, mas despojado na região da Vila Olímpia, com terraço aberto, luzes decorativas penduradas entre as árvores e uma vista bonita da cidade. Era um evento descontraído, onde todos podiam levar acompanhantes, e Beatriz convidou Daniel oficialmente como seu parceiro. Ela escolheu um vestido vermelho, vibrante e alegre,
completamente diferente dos tons sóbrios e discretos que costumava usar na época de Eduardo. Maquiagem marcante, sorriso genuíno, cabelos soltos em ondas naturais. Quando Daniel a buscou, ele parou por um momento apenas olhando, com aquela expressão de admiração que não escondia. Você está linda, disse ele simplesmente. Mas você sempre está. A festa estava animada quando chegaram. Colegas de trabalho riam alto, música ambiente criava uma atmosfera festiva, garçons circulavam com bandejas de canapés e drinks coloridos. Helena cumprimentou Beatriz efusivamente, elogiou o vestido. Brincou com Daniel sobre cuidar bem da joia preciosa que era aquela arquiteta. Beatriz sentiu-se em casa, cercada por pessoas que a valorizavam, que reconheciam seu trabalho, que a viam. Foi durante os discursos de final de ano, quando Helena agradecia à equipe pelos resultados excepcionais e destacava projetos importantes, que o nome de Beatriz foi mencionado. Quero fazer um agradecimento especial a Beatriz Almeida, disse Helena com orgulho evidente. Ela chegou até nós há menos de um ano, retomando uma carreira que estava pausada, enfrentando inseguranças naturais e nos entregou trabalhos que superaram todas as expectativas. O projeto da Casa Ecológica, que foi destaque na revista Arquitetura Sustentável, é apenas o começo. Beatriz é a prova de que talento verdadeiro nunca se perde, apenas espera o momento certo para florescer novamente. A equipe aplaudiu entusiasticamente. Beatriz sentiu as bochechas corarem, mas era um constrangimento bom de quem está sendo reconhecida por méritos reais. Daniel apertou sua mão sorrindo, com aquele orgulho sincero que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Quando todos levantaram as taças para um brinde coletivo, Beatriz olhou ao redor daquele ambiente, daquelas pessoas, daquela vida que havia construído do zero e sentiu uma gratidão profunda. A festa seguia em clima alegre quando Beatriz foi ao banheiro. Ao retornar, atravessando o salão principal, congelou no lugar. Ali, próximo à entrada, conversando com o segurança, estava Eduardo. Ele não havia entrado ainda, mas era claramente visível através das portas de vidro. Usava um terno impecável, como sempre, mas havia algo desesperado em sua postura, na forma como gesticulava tentando convencer o segurança de algo. O coração de Beatriz acelerou, mas não de medo ou ansiedade. Era mais uma irritação cansada. Ele não desistiria facilmente, ela sabia disso, mas aparecer ali, no evento da empresa dela, ultrapassava todos os limites. Daniel percebeu a mudança em sua expressão e seguiu seu olhar. É ele? Perguntou Daniel calmamente, sem nenhum traço de ciúme ou insegurança, apenas preocupação genuína com ela. É. Não sei o que ele está fazendo aqui. Quer que eu resolva isso? Posso pedir para ele ir embora. Beatriz respirou fundo, sentindo uma clareza absoluta. Não. Eu resolvo. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Ela caminhou até a entrada com passos firmes. O segurança, ao vê-la, pareceu aliviado. Senhora Beatriz, este cavalheiro diz que precisa falar urgentemente com a senhora. Devo deixá-lo entrar? Beatriz olhou para Eduardo, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Viu um homem cansado, arrependido, desesperado, mas não sentiu nada além de uma compaixão distante. Não, obrigada. Vou conversar com ele aqui fora, é rápido. Ela saiu para a calçada, cruzou os braços. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Como descobriu onde eu estaria? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo incomum para alguém tão controlado. Liguei para seu irmão, para sua mãe. Implorei que me dissessem onde te encontrar. Sua mãe me contou sobre o evento. Eu sei que não deveria estar aqui. Sei que estou sendo invasivo, mas preciso que você me escute uma última vez. Por favor. Eduardo, já conversamos sobre isso, várias vezes. Não há mais nada a ser dito. Ah, sim. Ele deu um passo à frente, a voz quebrando levemente. Hoje faz exatamente um ano daquela noite horrível, da inauguração, do momento em que eu destruí tudo. Passei o ano inteiro revivendo aquela cena, me odiando por cada palavra que disse, por cada forma que te tratei ao longo de 12 anos. Fiz terapia intensiva, vendi a empresa, mudei completamente minha vida.
tudo para tentar me tornar o homem que você merecia. E agora, vim aqui te implorar por uma chance. Uma única chance de te provar que mudei de verdade. Beatriz balançou a cabeça, sentindo uma mistura de frustração e pena. Você não está entendendo, Eduardo. Não é sobre provar que mudou. É sobre o fato de que eu mudei. Eu não sou mais aquela mulher que aceitava migalhas de afeto, que se contentava em ser invisível, que acreditava que amor significava anular a si mesma. Construí uma vida nova, uma identidade nova. Encontrei um amor novo. Um amor que não me diminui, que não me machuca, que não me pede para desaparecer. Você está falando dele. O arquiteto. Ele está aí dentro, não está? Eduardo olhou para o salão através das portas de vidro, tentando identificar quem seria. Está. E ele é tudo o que você nunca foi. Gentil sem ser fraco. Confiante sem ser arrogante. Presente sem ser controlador. Me apoia sem me sufocar. Me valoriza sem me objetificar. Me ama sem me possuir. Encontrei o que eu sempre mereci, Eduardo. E não vou abrir mão disso por culpa, por nostalgia ou por pena do seu arrependimento. Eduardo fechou os olhos, respirando com dificuldade. Então eu perdi. Perdi completamente. Você perdeu no momento em que me pediu para sair das fotos há 1 ano. Não, na verdade, perdeu bem antes disso, em cada momento que escolheu me tratar como acessório e não como companheira. O que está acontecendo agora é apenas você finalmente percebendo a extensão dessa perda. Ele abriu os olhos e havia lágrimas ali. Beatriz nunca o tinha visto chorar. Eu te amava, Beatriz. Eu sei que não demonstrava, sei que fui terrível, mas eu te amava à minha maneira torta. E eu também te amava, Eduardo. Amava tanto que me perdi completamente tentando ser quem você queria. Mas amor verdadeiro não deveria fazer isso. Amor verdadeiro deveria somar, não subtrair. E agora eu sei a diferença. Então, não há nada que eu possa fazer, nenhuma forma de recuperar o que tínhamos. Não havia nada para recuperar, Eduardo. O que tínhamos era fundamentalmente quebrado desde o início. Você precisa aceitar isso, seguir em frente, encontrar alguém que queira o que você oferece. Mas essa pessoa não sou eu. Nunca mais serei. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a definitiva rejeição. Finalmente, acenou lentamente. Compreendo. Eu só queria que você soubesse que sinto muito. Por tudo. E que torço para que você seja muito feliz com ele. Você merece. Beatriz sentiu uma pontada final de algo, talvez o encerramento definitivo de um capítulo da vida. Obrigada, Eduardo, e eu torço para que você também encontre sua felicidade. Mas longe de mim, ele deu um último olhar para ela, memorizando talvez a mulher forte e confiante que ela havia se tornado, tão diferente da sombra silenciosa que costumava ser. Então se virou e caminhou em direção ao carro estacionado na rua. Beatriz ficou observando até ele entrar no veículo e ir embora. Quando o carro desapareceu na esquina, ela respirou fundo, sentindo um peso imenso sendo finalmente liberado. Quando voltou para o salão, Daniel estava esperando próximo à porta. Ele não fez perguntas invasivas, não demonstrou insegurança, apenas perguntou se ela estava bem. Estou. Respondeu Beatriz honestamente. Agora estou realmente bem. Eles voltaram para a festa de mãos dadas. A música tinha ficado mais alta. Algumas pessoas já dançavam. A atmosfera estava leve e alegre. Daniel puxou Beatriz para a pista e, mesmo não sendo um dançarino particularmente habilidoso, ele a fez rir com suas tentativas desajeitadas de acompanhar o ritmo. Eles dançaram juntos, rindo, se olhando, completamente presentes naquele momento. Foi então que Helena se aproximou, seguida por um homem elegante de uns 50 anos, que Beatriz não reconheceu. Beatriz, quero te apresentar Ricardo Gomes, diretor da Gomes Arquitetura, uma das empresas mais respeitadas de São Paulo. Ricardo viu seu trabalho na revista e ficou muito impressionado. Ricardo estendeu a mão com um sorriso profissional. Senhora Beatriz, é um prazer conhecê-la pessoalmente.
Aquele projeto da casa ecológica demonstra uma sensibilidade rara e uma competência técnica excepcional. Estamos expandindo nossa equipe e procurando talentos que combinem criatividade com consciência ambiental. Gostaria de conversar com você sobre possibilidades de parceria ou até de integração à nossa equipe. Beatriz ficou momentaneamente sem palavras. Era uma proposta significativa, um reconhecimento vindo de uma das maiores empresas de arquitetura da cidade. Eu ficaria honrada em conversar sobre isso, Sr. Ricardo. Muito obrigada pela consideração. Ele entregou um cartão de visita. Entre em contato na próxima semana, podemos agendar uma reunião. E parabéns pelo seu trabalho, de verdade. É refrescante ver alguém que voltou ao mercado após um período ausente e entrega projetos dessa qualidade. Quando ele se afastou, Beatriz olhou para Daniel com expressão atônita. Isso acabou de acontecer mesmo? Daniel sorriu largamente, orgulhoso. Aconteceu. Porque você é brilhante e o mundo finalmente está percebendo isso. Helena também sorria. Beatriz, você merece todas as oportunidades que estão surgindo. E se decidir explorar essa proposta, saiba que terá meu apoio, mesmo que signifique perdê-la para uma empresa maior. Seu crescimento é mais importante. Beatriz sentiu os olhos marejarem pela milésima vez naquela noite, mas eram lágrimas boas. Obrigada, Helena, por tudo. Por me dar aquela chance inicial quando ninguém mais daria. Por acreditar em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. A festa continuou até tarde. Quando finalmente saíram, já passava da meia-noite. Daniel insistiu em acompanhar Beatriz até a casa da mãe, mesmo sendo fora do caminho dele. Eles pegaram um táxi e durante o trajeto ficaram em silêncio confortável, simplesmente aproveitando a presença um do outro. Quando chegaram em frente à casa de Dona Aparecida, Daniel segurou a mão de Beatriz antes que ela saísse do carro. Tem algo que quero te perguntar, ele disse, com aquela seriedade tranquila que ela conhecia bem. Pode perguntar. Sei que ainda é cedo, que estamos juntos há apenas alguns meses, que você está reconstruindo sua vida e não quero apressar nada. Mas meu apartamento é grande. Sofia adoraria ter você por perto mais frequentemente. Eu não consigo imaginar minha vida sem você agora. Você consideraria morar comigo? Sem pressão, sem expectativas rígidas, apenas duas pessoas construindo uma vida juntas no ritmo certo. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas não de medo, de excitação, de possibilidade, de futuro. Eu adoraria, Daniel, mas preciso fazer isso do jeito certo. Terminar definitivamente o divórcio, organizar algumas coisas, talvez explorar essa oportunidade na Gomes Arquitetura. Podemos planejar isso para o ano que vem? Ele sorriu. Beijou sua testa com ternura. Claro, sem pressa. Só queria que você soubesse que tem um lugar esperando por você quando estiver pronta. Um lugar onde você sempre será vista, sempre será valorizada, sempre será amada. Beatriz beijou-o suavemente, demorada e profundamente, transmitindo através daquele gesto tudo o que sentia. Obrigada por me ensinar o que é amor de verdade, sussurrou ela contra seus lábios. Quando entrou em casa, Dona Aparecida ainda estava acordada, assistindo a um programa de auditório na televisão. A mãe olhou para a filha e sorriu daquele jeito que só mães sabem sorrir, um misto de orgulho e satisfação. Pelo seu rosto, a noite foi boa. Beatriz sentou-se ao lado da mãe no sofá velho da sala, encostou a cabeça em seu ombro como fazia quando era criança. Foi perfeita, mãe. Eduardo apareceu, mas consegui encerrar isso de uma vez por todas. Daniel me pediu para morar com ele, e recebi uma proposta de trabalho incrível de uma grande empresa. Dona Aparecida passou o braço ao redor da filha, apertando-a com aquele afeto silencioso e poderoso. Sempre soube que você ia se levantar, minha filha. Só precisava lembrar quem era. E olha você agora, toda reconstruída, mais forte do que nunca. As duas ficaram ali, abraçadas, assistindo ao programa sem realmente prestar atenção. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna incansável, mas dentro daquela casa simples havia uma paz profunda. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas.
O divórcio foi oficialmente concluído em março. Eduardo não contestou nada. Dividiu os bens de forma justa e silenciosa. Beatriz ficou apenas com o que era dela, antes do casamento, e com metade de um apartamento que haviam comprado juntos nos primeiros anos, que ela vendeu imediatamente. Não queria nada que carregasse memórias daquele período. A proposta da Gomes Arquitetura se concretizou em uma parceria interessante. Beatriz não saiu da Greenspace, mas começou a trabalhar como consultora freelancer para projetos específicos da Gomes que envolviam sustentabilidade. Era o melhor dos dois mundos, mantendo suas raízes na empresa que a acolheu, mas expandindo horizontes profissionais. Em maio, Beatriz se mudou oficialmente para o apartamento de Daniel. Foi uma transição natural e alegre. Sofia a recebeu com entusiasmo, mostrando onde Beatriz poderia colocar suas coisas, sugerindo cores para decorar o quarto de hóspedes, que se tornaria seu escritório pessoal. A convivência foi surpreendentemente fácil. Eles estabeleceram rotinas confortáveis, dividiram tarefas de forma justa, criaram tradições próprias. Junho trouxe o aniversário de Beatriz. Daniel organizou uma festa surpresa, convidando toda a família dela, colegas de trabalho, amigos que ela havia reencontrado depois de anos afastada. Era uma celebração pequena, mas significativa, cheia de pessoas que genuinamente se importavam com ela. Quando apagou as velas do bolo, cercada por todos aqueles rostos sorridentes, Beatriz fez um pedido silencioso. Não por coisas materiais ou conquistas profissionais, mas por continuar sendo exatamente quem era naquele momento. Completa, livre, amada. O Natal seguinte, em dezembro de 2026, foi radicalmente diferente de todos os anteriores. Beatriz, Daniel e Sofia passaram a véspera na casa de Dona Aparecida, junto com Rodrigo, Luciana e o bebê que havia nascido em abril. A casa pequena estava lotada, barulhenta, cheia de vida. Crianças corriam pela sala, adultos riam alto na cozinha. A televisão tocava músicas natalinas em volume alto. Depois do jantar, enquanto os outros conversavam animadamente na sala, Beatriz saiu para o quintalzinho dos fundos. Daniel a seguiu, abraçando-a por trás, enquanto olhavam as poucas estrelas visíveis no céu urbano de São Paulo. "Em que está pensando?" ele perguntou baixinho. Beatriz sorriu, encostando-se nele. "Estou pensando em como há 2 anos eu estava presa em uma vida que não era minha, invisível, infeliz, perdida. E agora estou aqui, com uma carreira que amo, uma família que me apoia, um amor que me completa. Estou pensando em quanto a coragem de partir mudou absolutamente tudo." Daniel beijou seu pescoço suavemente. "Essa coragem estava dentro de você o tempo todo. Só precisava encontrar o momento certo para aparecer." Eles ficaram ali, abraçados no quintal simples, ouvindo o barulho da família lá dentro, sentindo a brisa morna da noite de dezembro. E Beatriz percebeu que finalmente estava em casa. Não em um lugar físico, mas em uma vida que fazia sentido. Cercada por pessoas que a amavam sem condições, fazendo o que amava, sendo exatamente quem era. O passado ficou para trás não por vingança, mas por superação. Eduardo aprendeu tarde demais que o maior luxo da vida não é poder nem status. Beatriz descobriu que dignidade não se negocia, que amor verdadeiro não humilha, que quem realmente ama nunca pede que o outro desapareça. E assim, entre luzes natalinas, recomeços silenciosos e escolhas corajosas, consolidou-se uma história sobre mulheres que se levantam, sobre perdas que ensinam e sobre amores que curam. Porque, às vezes, o maior presente que alguém pode se dar é a coragem de partir, e a maior vitória é descobrir, do outro lado dessa coragem, uma vida que finalmente vale a pena ser vivida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Daniel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Beatriz ao partir? A transformação que ela viveu? O amor genuíno que encontrou com Daniel? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa.
que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o amor verdadeiro existe quando encontramos as pessoas certas. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre a importância de nunca desistir de si mesmo.